Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa série Morando em Gênesis e esse é mais um vídeo de nosso estudo bíblico produzido pelo canal Nômades Literários. Fique conosco até o final do vídeo, comente, curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Lembrando que na descrição desse vídeo você terá acesso aos capítulos para poder revisitar alguns assuntos e temas. Iremos tratar sobre a origem do mal, termos como o pecado, a serpente, o diabo, Satanás, sobre a ação de Deus com nossos pais, um pouquinho da teologia da depravação total que os reformadores da igreja dizem muito bem aí na teologia do pecado original. Muito obrigado, fique conosco. Gênesis 3, do 1 ao 14. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Mediante o texto áureo que acabamos de ler, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, pedimos que o Senhor nos dê a instrução e o esclarecimento e a Sua palavra encontre guarida e morada dentro do nosso interior, de maneira que venha germinar e brotar em frutos para a Tua vontade, para a Tua glória, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Bom, aqui estamos diante do título do nosso estudo, A Origem do Mal, Gênesis 3, do 1 ao 13, que acabamos de ler. Temos uma proposta geral, que é a queda da humanidade. Através do estudo de hoje, iremos descobrir a causa da maldade, da perversidade generalizada das pessoas. Entenderemos a experiência universal do sofrimento, da dor e da doença. Veremos a realidade da morte e seus sentidos e implicações para todos. Olha só, o primeiro versículo diz: Mas a serpente, na primeira vírgula temos esses dois termos, essas duas palavras. O mas aqui nos traz a ideia de contraste de toda a bondade provida por Deus, que é bom e que foi realizada até esse ponto da história. Tudo o que Deus tinha criado e viu Deus que era bom. A única coisa que a gente viu lá, que ele falou que não é bom, que é que o homem estivesse só, né? Estejasse não tem, mas é que o homem não estivesse só.
Era a única coisa. Mas de resto, tudo ali quanto Deus fez era bom. Agora vem o mas, que é o contraste da história. A palavra serpente, a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia descrito como uma serpente, destacando a sua sagacidade. Serpente no hebraico é seraf ou serafim, dragão em forma de serpente. Ao ler a Bíblia, você vai notar muitas vezes que tem alguns seres angelicais espirituais como serafins, querubins, arcanjos, anjos. Anjo, no caso, significa mensageiro, arcanjo já é de guerra, e serafim, que no caso é um dragão em forma de serpente. Muitas vezes a Bíblia, quando os anjos aparecem na história da Bíblia, eles são transformados e transfigurados em formas humanoides, e aparecem como homens, mas muitas vezes também eles podem aparecer como serpentes, como dragões, como monstros, mas não no sentido ruim, porque são criaturas de Deus. E a palavra serafim a gente nota que é um dragão em forma de serpente, mas os serafins são seres de Deus, angelicais, não é? Bom, Satanás. Este nome em aramaico quer dizer adversário, o dragão, o inimigo que procura derrotar e destruir os homens e se opõe a Deus e todas as coisas boas e santas. Ele é o profano. Diabo, do grego diabolos, significa acusador, difamador, caluniador, termo esse que bem descreve o caráter e o procedimento do dragão. Veja que acabamos de ver em vários idiomas o termo para o inimigo de Deus. A gente viu aqui em hebraico, em aramaico e grego. Mais astuta. Ainda no versículo 1. Não era a cobra que conhecemos. Estava na classe de animais selvagens, não de répteis, e tudo indica que, devido sua performance astuta, serviu aos propósitos malignos como canal para o mal. Interpretações. Algumas pessoas acreditam que o diabo ali está em forma corpórea de serpente. Outros acreditam que Eva teve uma visão de uma serpente falante e ali ela, na visão ali em êxtase, ela teve essa visão e essa conversa para desobedecer a Deus. E existem outras pessoas que acreditam que um animal selvagem possuído pelo poder maligno. Eu acredito mais nessa última versão. Eu me dou bem mais com essa última interpretação, que eu acho mais coerente, mais plausível ao texto. Um animal anômalo. Alguma coisa aconteceu aqui entre a criação do homem e este ponto da história que alterou a ordem natural da criação. Disse a mulher: capacidade humana sobrenatural. Um animal com a capacidade de raciocínio, argumentação e persuasão, que antes só era conferida aos humanos e que, embora anormal para nós, assim olhando a primeira vez o texto, vemos que não há espanto algum em Eva. Então ela já vinha flertando, talvez, a gente pode especular isso, que era uma coisa normal. Já vinha até tido outras conversas, quem não garante que não? Porque você vê que ela não tem ali no texto nenhuma espanto. Nossa, um animal que fala, que coisa é essa e tal, né? Mesmo que ela não tenha tido contato ou não tenha dado a ousadia que ela deu aqui nesse texto que a gente vai ver, que ela deu a liberdade para esse diálogo, essa abertura para esse diálogo, mesmo assim ela achava normal, porque a gente vê que não há nenhum espanto nem por parte dela, nem por parte de Adão. Artimanhas. Sob a permissão de Deus, o inimigo usa de estratégias para enganar a mulher e fazê-la desviar do mandamento de Deus e, por sua vez, o homem. Argumentação. Algumas formas que a serpente usou para se gesticular, para se articular diante da mulher. Afirmação falsa no mandamento de Deus, negação no mandamento, contradição no mandamento. Nem tocar nele. A falta de conhecimento da palavra de Deus abre a guarda para o inimigo. Note que sempre que tiver o número 1 ali, é a referência que eu estou me servindo de colaboração, que é o livro do pastor José Ribeiro Neto, que é o Gênesis, comentário prático, capítulo a capítulo, da editora que é dele mesma, a editora Emoná, no ano de 2007.
Vamos lá. Esse acréscimo ao mandamento de Deus é por conta da mulher, porque Deus não falou nem tocar nele, Deus falou só para não comer. A falta de preparo bíblico nos impede de estarmos vacinados contra a doença do pecado. Perceba que a mulher conhecia a palavra de Deus, mas faltou a precisão, faltou o conhecimento mais exato. Mesmo que a intenção da mulher seja dizê-lo para tentar defender Deus e seu mandamento, a sua imprecisão e imperícia o altera, acrescentando o que Deus não disse. Não basta conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos ter um conhecimento exato da mesma, e é o que estamos fazendo nesse estudo. É certo que vocês não morrerão. O inimigo chama Deus de mentiroso. Já estamos no versículo 4. Note que tem ali o número 1, que é do livro que eu estou me servindo. É comum que o diabo, na tentação, use sempre essa estratégia. Ele afirma que a palavra de Deus não é verdadeira. Deus disse: você certamente morrerá. O diabo diz: é certo que vocês não morrerão. O inimigo age da mesma forma hoje. Ele diz: não tem problema, um pecadinho não vai te matar. O que Deus disse não é verdade. A serpente contradiz de maneira direta o mandamento de Deus e o nega frontalmente. A gente percebe sobre morte que Adão e Eva, a gente conhece que eles desobedeceram e pecaram, mas eles não morreram de imediato. Depois desse episódio, iremos ver que Adão viveu 930 anos e perceberemos que outros tipos de morte estão implicados aqui, que não foi uma morte física a primeira que aconteceu. E a gente vai ver no decorrer da trama, no desenvolvimento desse estudo, as mortes que estão implicadas aqui. Mas se a tentação ocorre da mesma forma e o tentador não mudou, por que ainda caímos na tentação? Bom, aqui eu vou fazer um parênteses, dar uma brecada um pouco do texto que a gente está morando e fazer apenas uma aplicação, usando aqui também a aplicação do livro. A resposta é simples. Por que a gente cai em tentação ainda, se o diabo não mudou a forma dele agir? Tem até a música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. A resposta é simples. Caímos em tentação por fazermos como Eva. Damos oportunidade para que o diabo questione Deus. Temos um conhecimento superficial da palavra de Deus. Aceitamos as mentiras do diabo. Agora vamos fazer um paralelo à tentação de Eva em Mateus 4. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha só a tentação. Jesus, porém, respondeu com a própria Bíblia. Ele disse: está escrito na própria palavra: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, ali o versículo 6, e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. Está usando ali os Salmos, Salmo até 91, se não me engano. E eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Eu acrescentei pé, mas é o pé ali, né? Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Veja como Jesus lidou com a tentação. Ele usou a própria palavra e ele foi firme, ele foi persistente, determinado ali, incisivo, e não arredava o pé do mandamento de Deus, e usou de escudo e de espada também para o contra-ataque de Satanás e suas artimanhas, que é uma guerra mental, minha gente. O segundo Adão. Diferente do primeiro Adão, o segundo Adão, Jesus, não caiu em tentação, como podemos notar nas seguintes passagens, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15, 45 ao 47. O ministério da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19. Adão, como representante da raça humana, tendo pecado, acarreta para a raça humana e para toda a criação as consequências do pecado. Cristo, o segundo Adão, considerado teologicamente e biblicamente, se comportou de maneira completamente diferente, embora as astúcias de Satanás tenham sido as mesmas. Os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui a gente retoma o texto. Referencial de verdade. A serpente se apresenta com uma falsa verdade distinta, querendo ser superior e mais sábia do que Deus. Meia-verdade. Ela usa de meia-verdade, pois ao dizer que serão conhecedores do bem e do mal, é uma verdade. Porém, ser como Deus é uma mentira. E aqui está a confirmação, sabedoria de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Veja aqui o versículo 6, algumas palavras que destaquei. Boa, agradável e desejável, que foi o que ela viu, né, sobre a árvore. Nem tudo que parece bom faz bem. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito ou bom, mas o fim dele é o caminho de morte. Agradável. A semente da dúvida brotada no coração da mulher a fez ver a árvore com outros olhos. A tentação trouxe beleza e sedução para o pecado. Desejável. Desejo de uma falsa liberdade, independência espiritual para dar entendimento, tal como a curiosidade de uma fofoca. Sabe quando você tem aquela curiosidade, você quer ter o entendimento daquilo? A mulher já estava corrompida. Então as atitudes que acontecem aí, que precedem a queda do pecado original, a origem do mal é: tomou, comeu, deu ao homem que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, perda da inocência. De fato, seus olhos se abriram, mas para nudez, vergonha, medo e culpa. Não se abriram para se tornarem como Deus, que também é impossível, e foi uma promessa furada que eles caíram. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, versículo 8, fuga de Deus. No hebraico, voz ou barulho dos passos, pode ser isso também, né? Transformaram a beleza da contemplação da criação em esconderijo, deturparam a adoração, o funcionamento daquilo que Deus tinha feito, né? Que era para ser contemplado e servir de agradecimento. Como eu tinha dito em alguns vídeos anteriores, a criação ele é o livro das obras de Deus, a natureza. Porém, para eles serviram de esconderijo. Claro que não dá para se esconder de Deus, né, minha gente? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Retórica, uma pergunta aquela pergunta que se faz mesmo já sabendo a resposta, e às vezes não há nem como responder por constrangimento ou porque a resposta já está implícita ali. Pergunta para despertar a seriedade e a gravidade do que o homem tinha feito. Lembra que no vídeo anterior eu havia falado que Deus, ele age assim. Quer que o homem venha experimentar e experienciar as suas descobertas. Deus vai conduzindo o homem para que ele venha enxergar as suas mazelas, para quem sabe se voltar a Deus, se arrepender de todo o coração. Humilhação. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 10. Nessa época, no relato de Moisés, milhares de anos depois do acontecido aqui no jardim, às margens do Rio Jordão, prestes a entrar em Canaã, onde uma das maiores vergonhas era estar nu em público. Era também um símbolo de humilhação e derrota no Antigo Oriente. Isso era muito sério, estar nu. E aconteceu aqui. A gente vê que hoje em dia não, né? Hoje em dia o pessoal, quanto mais nu, melhor, né? E é desprovido de pudor, né? Mas nessa época, o povo aí do Oriente Antigo aí, o Antigo Oriente,
tinha um pavor desse tipo de exposição. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Versículo 11. Oportunidade. Talvez aqui Deus dá ao homem a oportunidade de se arrepender. Todavia, o homem é incapaz de se voltar a Deus. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. O homem está culpando Deus aqui, como se dissesse: olha, eu estava aqui tranquilo, de boa, e o Senhor de repente falou: não é bom que eu ficasse só. Aí o Senhor foi lá e me deu essa ajudadora, essa auxiliadora, e ela me prejudicou. Foi ideia sua. Se ela não tivesse, não teria acontecido. E agora a gente vê. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. A Eva culpa a serpente e acontece a morte espiritual, separando da vida de Deus, gerando medo. Veja aí, é uma morte espiritual, e separando uns para com os outros, gerando transferência de culpa e acusação. Agora, para finalizar, quero dizer que o mundo mudou. Aquele mundo antes da queda do Jardim do Éden era um mundo. Agora a gente herdou essa corrupção, porque o homem foi expulso do jardim e teve aí essa separação. Então, com essa ruptura houve decadência em 3 dimensões que a gente pode notar: a teológica, que é a distância de Deus, e aí surgiu o termo religião, que é um termo latim que significa religar o homem a Deus. E a religião, a religação verdadeira é em Cristo Jesus, que morreu na cruz. E também teve aqui a dimensão psicológica, que o homem, ele após o pecado, a consciência do homem, ela entrou em condenação, em iniquidade, e o homem passou a ser culpado desde nascença, desde o seu nascimento. O homem passou a ser o que a gente pode entender: ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. O homem passou a gerar essa culpa psicológica dentro de si. E também temos uma decadência na dimensão sociológica. A gente percebe que o homem ali, ele já se torna o rival da mulher. Com a chegada do evangelho, da palavra de Deus, a gente vai reatando e tentando reaver essas 3 pontes que existem na humanidade. Porém, a humanidade já nasce com essas 3 áreas corrompidas: teológica, psicológica, com seus medos e temores e mazelas, e sociológica, ninguém querendo ser bom ou amar o próximo. Tudo isso é resultado da origem do mal que aconteceu aqui no capítulo 3. Então, é aqui que terminamos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, se inscreva no canal, curta, comente o vídeo, compartilhe. Vídeos novos todas as terças e quintas, e eu também coloquei divisão de capítulos na descrição do vídeo, caso você queira revisitar os temas. O vídeo ficou um pouquinho longo hoje, você vai lá e pode colocar um tema da sua preferência para poder mentalizar melhor, absorver melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado novamente e até mais.